Olá, vamos agora à aula 3, falando ainda sobre contrato, gestão e fiscalização. Nessa aula, nós iremos falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101 de 2000 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E como nós iremos ver, ela vem no movimento na qual, no âmbito internacional, no âmbito nacional, havia uma necessidade, uma comoção inclusive popular, de maior transparência nas ações públicas. Além disso, o que já vinha acontecendo, o que já foi determinado na Constituição de 88, uma necessidade de maior planejamento. O nascimento das peças como o PPA, a LDO e a LOA acabam exigindo esse planejamento por parte de toda a administração pública em todas as suas esferas, União, Estados e municípios. Então, as duas principais prerrogativas dessa lei estão centradas justamente na necessidade contínua de transparência e no bom planejamento do uso do dinheiro público. Lembrando, por exemplo, que a despesa realizada sem a devida adequação, sem constar no orçamento, ou seja, é considerada uma despesa não autorizada, ela implica em sanções penais ao próprio servidor. Então, a ideia de responsabilidade trata atrelada inicialmente a que o gestor compreenda a necessidade de realizar um bom planejamento, de chamar a participação da população para contribuir na realização, na formação desse planejamento e de como será encaminhado esses gastos públicos, como serão executadas as políticas públicas e, consequentemente, dar transparência a elas. Então, a resposta jurídica a esse anseio, se traduziu na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída em 2000, que está assentada, inclusive, nos princípios constitucionais nos quais a gente aqui já falamos e vamos falar sempre, porque são princípios norteadores dos atos administrativos. Então, mais uma vez, insistimos lá, conforme consta no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ação planejada, transparente, cumprimento de metas. Onde estão essas metas mesmo? Essas metas estão, por exemplo, estabelecidas na LDO. Então, quando você está lá elaborando a LDO, quando você está atrelando a cada plano, a cada ação, a sua respectiva meta e construindo indicadores, naquele momento você está dizendo à população, lembra do processo, o executivo vai elaborar, quem vai aprovar é a Casa de Leis, é o Legislativo, então você está pactuando com a população esse cumprimento de metas. Conforme, inclusive, eu já falei em aulas anteriores, qualquer compra, qualquer aquisição, está atrelada àquela ação. Uma simples ação, a simples aquisição, por mais simples que ela seja, ela está atrelada ao PPA, à LDO e ao orçamento. Então, conforme nós dissemos, a Lei de Responsabilidade Fiscal está atrelada à legalidade, à moralidade, à impessoalidade e a todos os demais, a isonomia, tratar a questão das diferenças, considerando as suas diferenças. Então, todos esses princípios estão atrelados à lei. O planejamento, princípio basilar, no qual há necessidade de que se realize esse planejamento, lembrando que é para os próximos 4 anos, quando você executa o PPA, e revendo anualmente através da LDO e da LOA, e dando transparência aos atos públicos. De que forma? Todas as formas possíveis. Nós já falamos que a Lei de Acesso à Informação ela veio para disciplinar, para regulamentar algo que já está previsto na Constituição. Dar publicidade aos atos é um imperativo previsto na própria Constituição. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela novamente insiste nessa questão. Os atos administrativos e, nesse caso específico, inclusive, os atos fiscais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme nós falaremos mais especificamente no último módulo, trata da questão do controle, Teremos lá a oportunidade de falar do controle externo, que acontece através do próprio tribunal,
das controladorias, nesse caso o controle interno, então o próprio legislativo, o próprio cidadão. Então, essa necessidade de controle, né, de uma maneira geral, pela própria população, pelos próprios pares, né, pelas próprias entidades, ela aparece na lei. Falamos também da necessidade de audiências públicas, né? É um pré-requisito, é uma necessidade, que é a participação popular. Aqui vai um alerta, né, de que o gestor público, então, tem uma grande responsabilidade legal e social em relação à sua administração. Então, ele deve exercê-la de forma transparente e ética ao longo de todo o processo, né? E uma vez que ele descumpra qualquer um dos requisitos que estão estabelecidos na lei, né, ou descumpra o princípio da legalidade, ele pode, inclusive, ser julgado por improbidade administrativa. Nós temos também uma lei específica que trata da questão da improbidade. Com isso, nós encerramos esse módulo 3 e agora nós vamos realizar os exercícios de fixação.